No dia 7 de abril de 2023, por volta das 19 horas, fui chamado pela senhora Patrícia Mendonça e pelo líder local, senhor Daniel Amaral, para uma conversa na sala administrativa. Estranhei o chamado, mas comperete. Assim que entrei, Patrícia começou a gritar, afirmando que eu teria abusado do filho dela, dentro da capela, no dia 2 de abril de 2023. Durante uma reunião especial, fiquei completamente surpreso, pois a acusação era totalmente falsa. Naquele dia, eu não estava na capela mencionada, eu estava na capela central, localizada no centro da cidade, acompanhado da senhora Helena Duarte, de Rogério Sampaio, do professor Marcelo Tavares, entre outras pessoas. Tentei questioná-la, mas Patrícia não respondia e continuava gritando. Em determinado momento afirmou que quando contasse ao marido, ele iria me dar um tiro, fazendo um gesto com a mão, apontando para a própria cabeça. Logo em seguida, ela saiu da sala. Fiquei conversando com o líder Daniel, reafirmando que eu não estava no local no dia citado. Ele chamou Patrícia de volta e explicou que eu havia provado estar em outro lugar. Foi então que ela mudou a versão. Disse que o fato teria ocorrido na sexta-feira, dia 31 de março de 2023. Porém, nesse dia, o próprio Daniel havia me telefonado perguntando por que eu não comparecia a um batismo, e informei que estava na faculdade, impossibilitado de ir. No domingo de Páscoa, dia 9 de abril de 2023, após a reunião dominical, vi Patrícia conversando com a senhora Mariana Castro, que afirmava ter visto o suposto crime, dando detalhes. Para evitar conflito, me afastei. No entanto, logo depois, Patrícia foi falar com Helena, e mudou novamente a versão, dizendo que o fato teria acontecido durante a semana menos impossibilidade total, pois eu permanecia o dia inteiro na faculdade, entre aulas e projetos, chegando em casa somente depois das 21 horas. Diante dessa nova calúnia, Helena e eu procuramos Daniel, que afirmou que tomaria providências. Ainda naquele dia, registrei um boletim de ocorrência por calúnia. Durante a semana, Daniel me telefonou dizendo que Patrícia reclamou da minha presença no grupo da comunidade, alegando se sentir ameaçada. Saí imediatamente do grupo, mas Daniel me adicionou novamente e pediu que eu não me preocupasse. No dia 30 de abril de 2023, após a reunião dominical, Helena procurou Patrícia para entender melhor sua história. Patrícia então afirmou que não viu nada, e que quem dizia ter visto era Mariana Castro. Informei isso ao líder Daniel, que disse novamente que trataria do assunto. Registrei naquele dia um segundo boletim de ocorrência por calúnia. No dia 3 de setembro de 2023, Daniel me informou que havia concluído uma investigação interna, conversado com todos os envolvidos e descoberto que tudo não passava de um boato, e que sabia quem havia inventado a história. Disse para eu ficar tranquilo, pois minha inocência estava provada. Patrícia, porém, não aceitou o resultado. Discutiu com ele e afirmou que iria procurar a liderança regional, porque queria minha expulsão da comunidade. Em 10 de setembro de 2023, fui chamado para uma entrevista com o senhor Eduardo Silveira, representante regional. Ele apresentou mais uma nova versão de Patrícia, que o suposto abuso teria acontecido várias e várias vezes. Repreendi essa afirmação, destacando que ela mudava a história repetidamente. Durante a entrevista fui submetido a perguntas constrangedoras sobre minha vida pessoal, o que me deixou extremamente desconfortável. Eduardo disse que Patrícia teria narrado tudo ao marido, e que não queria me prejudicar, pois, e o poderia me matar na prisão. Questionei a lógica disso, já que nenhuma mãe teria pena em um caso verdadeiro. Expliquei que procuraria a justiça para defender minha honra, e que, se necessário, acionaria até mesmo a instituição. Após essa conversa, e sabendo que Patrícia contou ao marido a acusação falsa, registrei um boletim de ocorrência por ameaça, devido à afirmação dela de que o marido me daria um tiro. No dia 22 de outubro de 2023, às 20h30, fui novamente chamado à capela para uma reunião com o senhor presidente Roberto Azevedo, Eduardo Silveira e Daniel Amaral. Fui informado de que Patrícia havia pela terceira vez mudado a versão. Agora alegando que eu segurava as partes íntimas de seu filho, Lucas, reafirmei minha inocência e apresentei os registros policiais feitos contra Patrícia, além de relatar que ela já havia inventado outras acusações graves no passado, causando depressão e afastamento de membros da comunidade. Expliquei também que o próprio marido dela havia relatado que o menino Lucas inventava histórias e brigava muito na escola. Questionei por que Patrícia mudava tantas vezes a versão, e por que ainda davam credibilidade às acusações. O presidente Roberto disse que o que o tranquilizava era o fato de eu ter buscado a polícia, pois quem é inocente move montanhas para provar a inocência. Questionei ainda por que Patrícia nunca fez denúncia formal
e dizia estar com pena, o que é totalmente incoerente em um caso tão grave. Expliquei as indiretas e hostilidades que ela e o marido vinham fazendo contra mim, e declarei que, caso fosse injustamente punido por algo que não fiz, e sem qualquer prova, eu me retiraria da comunidade e solicitariam a remoção dos meus dados. O presidente afirmou que conversaria com os conselheiros e buscaria uma resolução justa. Pontos relevantes que descobri. Em abril de 2023, ao investigar por que Mariana estaria envolvida, notei que ela listava Giovanna como filha em seu perfil, e eu havia tido um desentendimento grave com Giovanna no início do ano. Mais tarde, Mariana removeu Giovanna do perfil. Patrícia já havia feito outras acusações falsas anteriormente, como afirmar que Renata Fagundes estaria se relacionando com o marido dela, menos mentira, que levou Renata à depressão e ao afastamento por 2 anos. Também acusou Fernando de tentar seduzir o marido dela. O próprio marido de Patrícia relatou que Lucas inventava histórias e causava problemas no colégio. Patrícia criticava constantemente o trabalho de Elisângela, responsável pela atividade infantil, dizendo que tudo era ruim. Se a história de Patrícia fosse verdade, e tivesse acontecido várias vezes, outras crianças ou adultos teriam percebido, o que nunca ocorreu. É de conhecimento que Patrícia passou por trauma na juventude e se recusa a procurar tratamento, o que pode influenciar seu comportamento.